Olá! Todos nós sabemos que é dever da sociedade, da comunidade e do poder público garantir os direitos da criança e do adolescente. Falando nisso, eu recebo em nosso estúdio o sociólogo Floriano Pêsaro e o padre Rosalvino, da obra social Dom Bosco. Tudo bem, padre? Tudo bem, Floriano? Tudo bom, um prazer estar aqui no Falando Nisso, de um tema tão importante, que é o tema da criança e do adolescente na cidade de São Paulo. A alegria é toda nossa, porque a gente gosta mesmo de falar. E o programa está dentro do nosso perfil. E se me permite, eu queria fazer um adendo no que toca a figura que está aqui ao nosso lado, Floriano Pêsaro. Eu não o considero simplesmente um grande sociólogo. Mais do que sociólogo, é um grande educador. E como educador, um grande sonhador. Que foi e veio para a secretaria na hora certa, no sentido de carência e necessidade, e no momento certo. São Paulo está de parabéns com essa maravilhosa figura, Floriano Pêsaro. Secretário não, a figura dele, o perfil, o ser humano que ele é. Então, falando nisso, ex-secretário Floriano Pêsaro, vamos falar um pouco da criança e do adolescente, como que o senhor fez durante a sua gestão na secretaria para tirar as crianças da rua? Bom, primeiro, nós conseguimos reduzir com uma política muito séria, muito determinada, com começo, meio e fim, planejamento. Nós conseguimos reduzir 2/3 das crianças que faziam malabares e vendiam balas nos cruzamentos. Esse foi o trabalho do São Paulo Protege, com total apoio que nós recebemos desde o início do então prefeito José Serra, hoje nosso governador, e o que resultou numa estratégia de trabalho em rede. Buscar organizações, criar um corpo técnico preparado, que são os agentes de proteção social, chamados APS, que trabalham pela cidade inteira e na região central, especificamente no São Paulo Protege, buscando as crianças que estão nos cruzamentos, tirando-as das ruas, com as combis envelopadas, que dá uma visão para a população do poder público ali trabalhando, com o telefone da nossa central de atendimento. Isso fez com que a gente pudesse trabalhar a volta dessas crianças para casa, abordando, identificando a origem, identificando os pais, assistindo aos pais, e tudo isso identificando inicialmente quantas eram. Porque se fossem 500 mil crianças, a nossa dificuldade seria imensa. Mas não eram. Nós fizemos uma primeira contagem em 2005 e verificamos que eram 3 mil crianças em 180 cruzamentos. Isso facilitou muito o nosso trabalho, o trabalho de mapear e de abordar. E fez com que nós pudéssemos, então, ter uma estratégia definida para tirar as 3 mil crianças das ruas. E quando eu saí da secretaria, nós já tínhamos tirado 2.100 crianças. E eu espero que, com muita determinação, com continuidade, com essa estratégia, a gente consiga erradicar o trabalho infantil na cidade de São Paulo. Mas explica melhor um pouco para a gente como foi feito esse trabalho para tirar os 2/3 das crianças, como ele começou e como ele foi caminhando ao longo desse tempo. Bom, nós tínhamos uma estratégia que era muito clara. Por que a criança está na rua? Então nós descobrimos uma série de fatores. Que a criança estava na rua porque os pais mandavam, porque eram alugadas, sempre por trás de toda criança havia sempre um adulto comandando o trabalho infantil, e que essas crianças tiravam em torno de R$20 de esmola das ruas e levavam em torno de 5 para casa. A diferença ficava com o aliciador. Então era possível identificar o aliciador e prendê-lo, ou avisá-lo do risco que ele corria na medida em que ele colocava as crianças na situação de trabalho infantil, o que é proibido no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um trabalho junto com os conselhos tutelares, com as varas da infância, a criação de uma rede de escola e pós-escola, porque nós percebemos que se a criança saísse da rua, ela precisaria ter um período ocupada, integral, e de preferência na educação, não necessariamente na escola em tempo integral, mas a educação, formal e não formal. A educação cidadã, a educação para a vida, a educação da formação e da qualificação profissional. Então, trabalhar com a escola e o pós-escola, com os programas de transferência de renda, combinando com as famílias dessas crianças um conjunto de ofertas de serviços e produtos que pudessem ser mais atrativos do que a rua. E aí que entra as obras sociais Dom Bosco como um dos principais parceiros da Secretaria de Assistência Social de São Paulo, no que diz respeito ao pós-escola, a jornada ampliada para além da escola.
Padre, como que as obras sociais interagiram com esse programa São Paulo Protege? Eu entro num tema assim, Jairo e o Floriano. Eu não falo tanto de tirar essa criança da rua apenas. Aquilo que ele tem também como ideia, evitar é o preventivo que essa criança vá à rua. Aí é que começa um pouco o histórico, o meu histórico um pouco, quando na década, final dos anos 70, iniciando 80 e 81, Dom Luciano, Maria do Rosário, o padre Júlio hoje, que na época era um monitor da FEBEM, Rito Pistori, e eu também, que era um padre novinho, nos deparamos com essa problemática do menor da Praça da Sé, que nadava lá no chafariz, que pedia na rua, que é o farol também. Problemas de ontem, de hoje, de sempre. Então, o que eu entendi? De onde vinham essas crianças? De onde que elas saíam? De qual era a origem deles? Quando eu me deparei, que eram da Zona Leste, uma grande maioria, Goianazes, Bonifácio, Itaquera mesmo, que na época a comunidade era muito pobre, todavia. Então, o que eu entendi? Eu atuava na rua, era o tempo da liberdade assistida comunitária, casais de apoio para essas crianças que não tinham família, ou eram expulsos da própria família. O que eu entendi? Que eu ia ficar fazendo lá na Praça da Sé. Então eu fui para Itaquera, a pedido do próprio Luciano, do Angélico da época, do próprio cardeal da época, Averisto Arnes, e foi ali que a obra Dom Bosco, ela foi onde o fenômeno acontecia. Essas crianças deixavam suas famílias e criamos novos espaços. O lazer, o teatro, a música, a banda, a fanfarra, a horta comunitária, a picolezeria. Porque, Jairo e Floriano, essa criança tem uma necessidade, tem uma carência séria, que às vezes é a sobrevivência dela, que a obriga a vir para a praça. Não é verdade? Ela se expulsa, e o próprio pai que a obriga a ir à rua para trazer o dinheirinho, o pãozinho de cada dia, o leitinho do outro filho, do outro irmãozinho que é menorzinho. Então, isso é que a gente precisa perceber. Foi onde que eu me demiti de um colégio, professor muito cotado, eduquei gerações aí em São Paulo que são célebres, os Durso da UAB, o Marcelo Parada da Bandeirantes, o meu amigo Nelo Rodolfo, que está na Jovem Pan, e outros grandes ali. E entendi que Dom Bosco, vivo, hoje, ele estaria numa periferia, porque o próprio Luciano nos disse num grande seminário: os salesianos, filho de Dom Bosco, periferia de São Paulo, periferia. Esse grito ficou na minha cabeça, ficou ali ecoando. Foi onde que eu saí do centro e fui à periferia, onde está hoje um Dom Bosco hoje, que é o anteparo, é aquele preventivo, que nós estamos juntos com o Floriano nesse desafio. Jairo, criança de rua, criança na rua não é um leão por dia que você tem que matar. O desafio é de 1 dúzia de leões por dia. Porque a rua hoje é um atrativo, oferece para ser. Uma menina do abrigo, Floriano, me dizia, que veio do CRECA outro dia, porque estava se adaptando dentro do abrigo. Padre, eu vou fugir. Eu quero ir para a Praça da Sé. Lá estão meus amiguinhos. Lá eu vou ganhar meus dinheirinhos, padre. Eu vou comprar minha bonequinha. Mas eu percebi o seguinte: ela falava aquilo um pouquinho no intuito de me provocar um pouco. Hoje, ela não fugiu, não foi embora, se adaptou bem, conseguimos com muita arte que ela permanecesse no abrigo. Aí está o desafio. Que não vá para a praça, que não venha para o centro de São Paulo, que se vier para cá... Como montar uma rede de proteção em prol da criança e do adolescente? Primeiro, a estratégia. Nós decidimos investir numa estratégia que deu certo, foi bem sucedida, que era criar os núcleos socioeducativos, espalhá-los pela cidade em grande quantidade, para que vocês tenham uma ideia. Quando eu assumi a secretaria em 2005, eram 50 mil atendidos, 50 mil jovens atendidos no pós-escola, no contraturno escolar.
Eu saí da secretaria, eram mais de 65 mil. Então, 15 mil jovens a mais entraram nessa rede de proteção social. Ora, a cidade de São Paulo tinha 3 mil jovens nas ruas. Não era possível que nós não conseguíssemos priorizar o atendimento desses 3 mil crianças e adolescentes e jovens que estavam nas ruas pedindo esmola. É tudo uma questão de prioridade. E no momento em que nós priorizamos isso como uma determinação do prefeito, nós passamos a ter resultados. E os resultados apareceram numa diminuição de 3 mil crianças para menos de 1.000 quando da minha saída da secretaria. Então, eu acho que é possível tirar todas as crianças das ruas e é possível e necessário o trabalho de prevenção. Porque para que a criança não vá para o trabalho infantil, ela precisa estar ocupada no turno e no contraturno. A família precisa estar assistida, tanto do ponto de vista de programas de transferência de renda, e aí eu entro no Ação Família, que foi o nosso grande programa, é o nosso grande programa na cidade de São Paulo, o programa mais moderno que tem hoje no Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento social, porque justamente qualifica e capacita as famílias a gerarem renda, não só a dependerem de programas como o Bolsa Família. E isso vem dando certo, e as famílias vão acolhendo melhor seus filhos, e os filhos vão sendo atraídos para aquilo que há de mais importante numa sociedade, que é a formação, a educação. A educação formal, matemática, português, e a educação para a vida, a educação cidadã, a educação de costumes, de cultura. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso é uma caretice e tal. Falar da educação de costumes, né, da ética, da moral. Não, caretice não. Caretice é ficar consumindo droga, né, e destruindo vida. Né? Então, quem tem bons costumes, quem tem moral, quem tem ética, quem tem estes princípios, independente do credo, da religião, mas os princípios da retidão, da conduta moral, é que vão fazer diferença numa sociedade. E para isso tem que ter educação. E falar de educação, não dá para pensar em educação sem pensar em Dom Bosco, sem pensar nos salesianos. As crianças que estão nas ruas, quando vocês vão conversar com elas para tentar tirar elas, o que elas dizem? Por que elas estão lá? Elas querem continuar? Olha, eu vou deixar o padre falar também, mas só para dizer o seguinte, raras foram as vezes que eu, ainda como secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, indo para as ruas, porque eu nunca fiquei no gabinete, eu sempre fiquei muito nas ruas e visitando as organizações sociais, especialmente na periferia, que é onde está o problema mais grave nosso. Raras foram as vezes que eu vi uma criança falar que gostava de ficar na rua. A criança, em geral, queria sair, mas era obrigada, era aliciada, era explorada no trabalho infantil e alimentada pela população que, de forma desavisada, ao dar esmola nos cruzamentos, acabava contribuindo com a permanência da criança na rua, perpetuando a pobreza, a miséria. Daí a importância de um trabalho como da campanha Dê Mais Que Esmola, Dê Futuro, e a importância do trabalho de prevenção que as organizações sociais, como a obra Dom Bosco em Itaquera, faz com muita propriedade, com muita eficiência, com muita competência. Como que o senhor recebe as crianças, como as crianças recebem a obra social Dom Bosco? Se você, em vez de perguntar a mim, perguntar isso a um desses jovens, uma dessas crianças e as próprias famílias, é um encantamento total. Uhum. Realmente nós temos uma qualidade de atendimento, né? Porque, olha, você sabe, uma criança, se você der a ela, além do alimento, além desse sócio educativo, que é teatro, cultura e dança, se você der a essa criança, ou mesmo jovem, um tema que é o amor, e o amor, e o amor, essa criança, ela acaba fazendo ou aceitando a proposta que você dirigir a ela. Não tenha dúvida. Eu entendo hoje assim, a Dom Bosco não entende que o lazer, o teatro, a música, hoje é suficiente. Porque hoje o mundo globalizou. O mundo quer um ser humano capacitado. É a sociedade do conhecimento. Do conhecimento. E da técnica também, das mais variadas tecnologias. Então, na Dom Bosco, nós mantemos o sócio educativo com qualidade, o esporte, o lazer, o teatro, a música, a banda, a fanfarra, a orquestra, o guri, nós temos lá o guri. A meninada adora aquilo. Tem até capoeira. Tem capoeira, tem judô,
tem essa ginástica artística, eles competem lá no clube da comunidade judaica, lá no Pinheiros. Na Hebraica. Nós levamos lá nosso menino que o povo diz assim, quem são aqueles moreninhos, com aquelas carninhas fininhas, de onde vieram esses meninos ali? E o povo falava assim, lá da periferia, lá do padre, lá da Dom Bosco. E dava aquela risadinha. Quando os moreninhos aqui dos convênios do Floriano começavam a dar os pulos que tinham que dar por conta da competitividade de todas essas programações, e nós levávamos 5, 6 troféus, primeiro, segundo, terceiro lugar, como esses meninos por diversas vezes levaram para a periferia, você imagina a motivação, a autoestima que isso desperta nessa criança e nesse jovem. Olha, é maravilhoso. E o testemunho nem é nosso. Como eu dizia, perguntando ali para aquela meninada, o Dom Bosco, onde fica Dom Bosco? Até os cachorros sabem onde fica esse tal de Dom Bosco, onde está esse tal de padre que me confunde com Dom Bosco por conta um pouco da nossa origem. Dom Bosco foi esse inventor, né, de toda essa política, de certa forma, já nos anos 1800. Quando vivo ele era e escandalizava a igreja na época da instituição eclesiástica, porque esse louco, tentaram interná-lo porque achavam que ele fazendo esse tipo de ação, ir à rua, encontrando esse jovem... Ou seja, desde o século XIX, Dom Bosco já sabia que a solução para as crianças era a escola e o pós-escola. E nós chegamos em 2008 ainda pensando nisso. Né? Nós não, porque nós temos certeza que é isso, mas ainda há quem discuta isso. Como se estivesse se inventando a roda, como eu já tenho ouvido o Floriano declarar inúmeras vezes. Não se inventa roda nenhuma, mas se aperfeiçoa, se aprende com essa criança, com esse jovem, com esse pai. A gente faz uma roda de liga leve. Mas o poder público, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, está preparado para receber essas crianças todas nas escolas? Não, eu acho que não. São Paulo, quando eu saí da Secretaria de Desenvolvimento Social, ainda tinha um déficit de quase 400 mil vagas de pós-escola para as crianças. Por outro lado, não é uma questão só de vontade do prefeito, não. Então agora vamos conveniar 400 mil vagas, porque não tem organizações não governamentais, ONGs suficientes para dar conta de uma demanda desse tamanho. Então você precisa crescer a política de desenvolvimento social de forma sustentável. E foi isso que nós fizemos ao longo dos 3 anos e 3 meses que eu passei à frente da Secretaria, em que nós saltamos de um orçamento de 150 milhões para 600 milhões, de um atendimento de 90 mil pessoas para um atendimento de mais de 175 mil pessoas. Isso se deu de forma gradual. E é de forma gradual que o Brasil chegará à universalização do pós-escola, da escola e do contraturno escolar. Padre, sempre quando eu vou em algum barzinho, na Vila Madalena, em algum lugar, eu vejo uma criança vendendo flores, as crianças trabalhando. Como acabar com esse grande problema? Olha, esse é um tipo de escravidão. Eu, como sou filho de imigrantes, quando vim das Europas da América e tinha meus 10 anos, fui para Ana Cafieira e nós ali, era de sol a sol, ali capinando o cafezal daqueles ricos fazendeiros. Meu pai, eu tive um pai que eu aproveito para glorificá-lo aqui, ele percebeu que se lá ficássemos, íamos morrer todos com certeza. E nos trouxe para a cidade de Campinas e nos colocou num orfanato onde Dom Bosco ali era o sinal de Deus, e ali é onde a vida toda nossa mudou, porque nós encontramos pequenas oficinas, pequenos aparatos, onde nós começamos a perceber uma nova realidade, um novo mundo. Eu acho que há uma questão que a sociedade brasileira precisa discutir cada vez mais, e que eu discuti isso com a cidade de São Paulo, com o paulistano, que sou 3 anos seguidos, que é a questão do trabalho infantil. Criança não pode trabalhar e ponto final. Criança tem que estar na escola, no pós-escola, porque hoje a gente vive a sociedade do conhecimento. Quem tem mais conhecimento vai mais longe, não só a criança, a família da criança, mas também a nossa comunidade. Compara com os países onde as crianças estudam 11 anos, em média, e aqui no Brasil é em média 5 anos, e veja o grau de desenvolvimento de uma Coreia do Sul em relação ao Brasil. O que é isso? É estudo, é conhecimento. Agora, tem uma determinada fase
que é a fase da juventude, né, dos 16 aos 24 anos, que você pode e deve dar conhecimentos técnicos de formação, de qualificação, de capacitação, para que esse jovem possa continuar estudando e já exercendo alguma atividade, seja na condição de aprendiz, de 14 a 16, seja na condição de formado tecnicamente. Sem esquecer que a formação hoje no mundo é uma formação contínua. As pessoas precisam estudar a vida inteira. E os pais desses jovens, que muitos deles não tiveram oportunidade de estudar, têm, a partir desse investimento que a Prefeitura de São Paulo faz, a possibilidade de concluir o ensino fundamental, de concluir o ensino médio e também de voltar a ter cursos técnicos e tecnológicos através dessas parcerias. Sabe qual é hoje a vantagem de ele ter vindo à Secretaria da cidade de São Paulo como secretário? Qual? O diálogo que nós nunca nos deram oportunidade de um diálogo franco, de um debate aberto. A equipe toda dele, junto do Comas, nós tivemos N debates, N conversas, para que as portarias que ele vai fazendo, que ele foi lançando como política pública, que elas fossem resultado de um diálogo franco, aberto, entre ele, poder público, secretário, secretaria, a equipe que o assessorou e nós como entidades sociais, como terceiro setor. O que nós nunca tivemos, esse diálogo franco, aberto, construindo essa política pública, essa abordagem desse adolescente que está na rua ou que está em risco de ir para a rua. Quer dizer, isso é que nós encontramos. É isso que eu quero louvar aqui de público, porque não adianta também vir coisas de cima para baixo. Não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a secretaria vai agir nesse norte, vai abordar a criança dessa forma. Não, a política pública, ele construiu na passagem dele de 3 anos, fruto desse debate, dessa conversa, desse diálogo respeitoso entre a equipe que ele tinha lá assessorando como secretário e nós, terceiro setor, e nós, entidades sociais. E por isso que estamos agora terminando, né, algumas portarias, né, que ainda algumas já publicadas, outras já em fase de publicação. E isso é que construiu e deu à secretaria uma cara. Olha o investimento. Quando ele pegou, eram 150 milhões. Ele está entregando, está... Entreguei para o Paulo Sérgio com 600 milhões. 650 milhões. Quer dizer, é fruto do quê? Quer dizer, a secretaria, uma nova cara, um novo perfil, né, uma nova gestão dentro da secretaria. E com isso nós, que estamos lá na ponta, estamos lá no risco, estamos amassando o barro, nos sentimos o quê? Valorizados. E então se construiu. Não, eu só aproveitando, Jairo, essa questão que o padre coloca, também acho que há um sentimento que eu aprendi com o ex-governador Franco Montoro, com o ex-governador Mário Covas, que vai justamente no sentido de que quando a gente ouve a população, quando a gente tem maior diálogo, a gente erra menos. E eu acho que nós tivemos muito sucesso à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, porque nós tivemos esse diálogo que o padre Rosalvino quis ressaltar aqui nesse programa. Tá certo. E como que, Floriano, quando você foi secretário, tem a prefeitura, tem a secretaria, mas também tem os vereadores, tem uma comissão de criança e adolescente. Foi possível trabalhar com esses vereadores? Eles ajudaram? Eles tentaram bloquear alguma coisa? Como foi esse trabalho? Não, nós sentimos ao longo desse período que a Câmara ficou muito distante da questão de criança e adolescente em São Paulo. Mas nós não nos furtamos, nem como executivo, nem como terceiro setor, e com o Fórum de Assistência Social, que também congrega o terceiro setor e o governo juntos, nós não nos furtamos a discutir esse tema durante todos os 3 anos e meio, ainda que a Câmara pouco tivesse se preocupado com isso. Jairo, uma coisa assim, ó, as vaidades e o cidadão que ocupa uma cadeira como poder público lá na Câmara, ele tem que deixar essas vaidades, essas individualidades, os territórios, certo? Onde o cidadão acha que ele é lá o cacique, porque ele sempre foi eleito e vai ser sempre eleito, certo? Tem que se admitir e tem que admitir a Câmara que hoje tivemos um secretário que abriu um diálogo não só com o terceiro setor, com a própria Câmara, com o Fórum
da assistência, porque eu mesmo estive participando de N reuniões, inclusive nós fomos à Câmara, ele também esteve lá na Câmara. Diversas vezes. O executivo dele, o adjunto dele, esteve lá explicando aos vereadores por que orçamento, por que mais dinheiro, por que aumentar o... E deu resultado. E deu resultado. Então esse diálogo que eu digo não foi só conosco, também nós e Câmara, né, e vereadores, nós chamamos os vereadores, o responsável do orçamento, dizendo, o vereador, o senhor que é o presidente aí dessa comissão, como fica isso aqui? Isso eu tenho que deixar claro também, Jairo, que se a Câmara pouco discutiu problemas de jovens na cidade, por outro lado, a Câmara sempre nos apoiou com recursos. Essa é a bem da verdade. Tanto o prefeito quanto a Câmara compareceram com a manutenção e a ampliação dos recursos necessários para trabalhar na área social. E é por isso que nós conseguimos, em 3 anos e meio, fazer tanto mais do que foi feito nas gestões anteriores. E eu digo até que as conquistas foram fruto de bastante suor e certo. Muito trabalho. É nesse sentido que ele está indo para outros afazeres, que nós desejamos que ele seja muito bem sucedido, e para isso nós vamos trabalhar, para que ele seja bem sucedido e vá ocupar uma dessas cadeiras talvez, quem sabe, Deus é quem sabe dos futuros, né? Dos futuros Deus é quem sabe e Deus é quem determina, mas nós precisamos de gente que milite, né? Como vereador ou como deputado, que seja, ou como seja lá em Brasília. As causas sociais é o que muda, é o que transforma uma cidade, um estado, um país e o mundo todo. Tá certo. A gente está encerrando o nosso programa falando nisso. Floriano, queria que você deixasse uma mensagem final. Eu queria agradecer, falando nisso, excelente, excepcional programa. Agradecer a oportunidade de debater um tema que é tão árido para muita gente, que é a questão social, que às vezes parece tão distante, mas está presente no nosso dia a dia da cidade de São Paulo. Todo paulistano sofre com a brutal injustiça social que a cidade ainda mantém. Também queria deixar o meu e-mail para todos aqueles que quiserem falar comigo diretamente, que é floriano45, Você pode escrever para mim e manter um diálogo comigo. Padre, queria deixar também o seu contato para o nosso público. Eu estou muito feliz de conhecer, eu que não conhecia esse programa falando nisso, a sua figura, Jairo, muito simpática, muito obrigado. Muito fluente na sua proposição, assim como programa, certo? E dizer que todos os que nos virem e nos ouvirem, que por favor abram os olhos e vejam o que é a cidade de São Paulo como desafios. E que também vão a alguma das entidades sociais para conhecer o que as entidades realizam e fazem em prol da cidade de São Paulo. E a gente vai dizer o que o Floriano, que foi o grande regente da nossa política social da cidade de São Paulo, fez e o que mudou e o que se transformou. Eu, como educador, como sacerdote, não só de uma igreja, mas de uma entidade que considero sério o trabalho que nós fazemos, eu estou muito feliz. Deixe o seu e-mail. E o nosso e-mail, o site da obra. O site da obra é www.domboscoitaquera.org.br. Se me permite, a Zona Leste que nos ver e nos ouvir, um abraço apaixonado de um homem que fala com o coração e trabalha noite e dia em prol do bem das crianças da nossa cidade de São Paulo. Graças a Deus. Muito obrigado, Padre. Obrigado, Floriano. Muito obrigado. Estamos encerrando falando nisso. A gente volta na semana que vem. Até lá.